Barcer, qualquer um pode investir do jeito que você investe e alcançar resultados parecidos com aqueles que o senhor alcançou. Que conselho você daria para alguém que está começando agora e quer investir como o senhor, com o seu método e alcançar resultados parecidos com os seus? É simples. Basta dar um projeto como eu tenho, né? De você por mês. Não precisa necessariamente comprar 1.000 ações por mês, mas pelo menos comprar alguma coisa por mês dentro das suas possibilidades financeiras. Então, ele pode comprar 100 ações, ele vai ter o mesmo desempenho, na minha opinião, só que mais para alcançar um patrimônio um pouco mais robustecido. Agora, não é o fato dele começar com 100 ações, serão sempre 100 ações. O produto, o resultado dessas 100 ações, eles irão se multiplicando, vai também comprando, que ele vai desembolsando, e cada vez mais ele vai ter uma maior e não vai ficar sempre aquelas 100 ações. Agora, o importante é que começar. As pessoas perguntam, mas ficam inibidas de começar, de dar início a um projeto como esse. Ainda ontem, eu estava conversando com o senhor, que ele está... Quando você está na beira do abismo, você quer fazer alguma coisa, mas você se sente reprimido. Ele falou para mim, senhor Barça, mas olha, e se eu comprar um apartamento, pagar aí 5, 6 mil reais por mês, o que o senhor acha? Falou, fazendo muito certo ou errado, porque ao longo do determinado tempo o senhor não vai ter liquidez, vai ser difícil vender. E outra coisa, jamais o senhor vai poder vender um tijolinho, o senhor vai ter que vender o imóvel inteiro. Se o senhor precisar algum dia de um pequeno valor, o senhor pode vender uma pequena parte, tá entendendo? E uma outra coisa também que eu disse para ele é o seguinte, um elemento que poucas pessoas dão valor num país como o nosso. As ações, elas escondem o patrimônio. Não é como você ter uma Mercedes, que você está exposto, está todo mundo vendo que você tem a Mercedes, enfim. As ações, ninguém vê que você tem as ações. Elas são depositadas numa custódia e só você tem acesso a essa custódia. De alguma forma, tenho procurado sensibilizar as pessoas, né? E eu sempre digo para eles o seguinte, olha, eu não quero te seduzir e nem te conduzir. Se você fizer um projeto como esse, você vai alcançar um futuro muito melhor do que esse que tem agora. Se você não fizer, você vai continuar na mesma. É uma decisão sua, não é minha. Eu posso te orientar, te dar alguma orientação, não é isso? Mas a decisão é sempre do indivíduo. É essencialmente isso. Você sabe qual é a minha maior preocupação? Esperar caírem os dividendos. Eu, das empresas que eu adquiro, eu não tenho nada que fazer com elas, porque elas têm uma estrutura organizacional, operacional, de resultados. Então, eu só espero os resultados. Agora, o que acontece? Quando eu compro uma ação de uma empresa, eu não estou visando comprar aquela ação para vender. Eu estou comprando aquela ação para que ela possa me proporcionar uma renda mensal. Então, se você quer uma renda mensal, você tem que comprar as ações e guardar. Por exemplo, o cidadão que compra um imóvel para renda mensal, ele não é que nem o cidadão que opera na bolsa. Compra às 10, vende às 10 e 15, depois recompra às 11, porque o imóvel não tem essa liquidez, tá certo? Então, o que eu procuro mostrar é que ele tem que incorporar na sua filosofia, ou tem que incorporar a filosofia de que ele não é um acionista unitário, que ele é um pequeno dono da empresa. E como pequeno dono, ele tem que seguir a trajetória do dono principal. Quer dizer, por exemplo, o Setúbal, ele não vende o banco às 10 horas e recompra às 10 e 15, enfim. É isso que tem que fazer, tem que se considerar um pequeno dono do banco. Essa é a postura que o cidadão deve exercitar. E para isso, é preciso que haja tempo, que ocorra tempo. Se ele não tem a condição de comprar um pacote de ações capaz de já lhe proporcionar uma renda mensal, então ele vai fazendo isso daí progressivamente e paulatinamente. E é isso. Não tem mistério, tá certo? Então, tem que haver o quê? Disciplina. E ele tem que saber que, para se alcançar um resultado mais substancioso, tem que ter paciência. Olha,
A carteira de renda mensal é uma carteira que ela vai expurgando aquilo que já não se justifica mais se manter na carteira. Então, por exemplo, eu cheguei na conclusão que as ações da Sabesp já não ostentam mais a condição de integrar uma carteira de renda mensal, porque o preço dela é muito alto em relação aos proventos que ela distribui. Então eu fui fazendo uma substituição, fui vendendo ações da Sabesp e fui comprando ações da Auren, que é uma empresa nova, que tem uma perspectiva fantasticamente positiva. Fui comprando ações também de uma caixa seguradora, tá correto? E são ações que nós compramos não na esperança que elas possam alcançar um patamar muito alto de preço, porque aí não seria interessante eu recomprar, tá certo? Eu vou dar um exemplo do que se torna desinteressante. Há não muito tempo atrás, a questão de uns 5, 6 anos, eu comecei a comprar ações de uma empresa do setor financeiro chamado Banco Mercantil do Brasil. Nós comprávamos esses papéis aí a R$3,60, R$3,80, até R$6. Hoje ela custa R$32. Então, não é por isso que eu vou vendê-la, porque ela paga um dividendo compatível com esse crescimento que ela desenvolveu. Então, quando a gente compra outros papéis, a gente tem a mesma visão. Não que ele suba como subiu, mas a gente tem a visão que a empresa vai distribuir porque ela dá lucro, então ela vai continuar distribuindo. Isso aí é uma questão estatutária, tá certo? Então, é o que eu digo sempre, você precisa começar. Eu comecei, continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia em 1970, 71, só que com outros valores, evidentemente. E eu vou alternando a carteira. Eu estou assim com uma alça de mira, já vendi a Sabesp, agora talvez eu venda a Eletrobras, porque a Eletrobras ainda não chegou no ponto de vender, ela ainda está circulando nos R$40, R$42 por aí, mas se ela subir um pouco mais, eu vou trocando uma por 5, uma por 4, entendeu? Com empresas que possam. A gente teve analisando também um outro papel. Agora eu vou ter que vender as ações da Cielo. É inevitável. E vai ter o quê? Vai ter um volume de recursos. Eu tenho que colocar, no lugar das ações da Cielo, algum papel que ostente a mesma trajetória do que a Cielo. Ou seja, que pague dividendo trimestral. Então eu analisei alguns, eu já elegi o papel. Eu estou comprando mais uma instituição financeira. Eu estou comprando ações de um banco chamado Banco Banrisul. Banrisul é um banco do Sul, é um banco regional. E se vocês não sabem, no Brasil hoje existem somente 5 bancos estatais regionais. E o Banrisul é um deles. É um banco que paga um dividendo aceitável, muito bom, tá certo? Maior do que aquele que era o da Cielo. Mas custa o dobro, a verdade é essa. Então, mas ele também paga o dobro de dividendo do que pagava a Cielo. Então é um papel que ele tem o quê? Ele tem características perenes, tá certo? É um setor da área financeira e tem uma característica interessante. O Estado do Rio Grande do Sul é dono de 98,13% das ações ordinárias. Então, subentende-se que os resultados do Banco Banrisul abastecem os cofres do Estado lá. Então, é uma entidade que você pode comprar confiantemente, tá certo? Porque já tem aí 80, 90 anos e vai continuar, acredito eu, proporcionando bons resultados. Então, é isso que eu estou comprando. Eu estive analisando também na questão que é muito comentado, né? O minério de ferro da Vale do Rio Doce, mas a Vale do Rio Doce alcançou um patamar também que o yield dela, a remuneração, é muito baixa. Porque, por exemplo, você compra com R$62 uma ação da Vale. Se você pegar esses R$62 e for comprar, por exemplo, uma ação da Semin, que é uma empresa de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, ela custa R$5. Então você compra 12 ações dessa. Se a Semin der um dividendo de R$1, ele terá dado um dividendo de 12, porque eu tenho 12 ações. O pessoal não entendeu ainda que dividendo você ganha por quantidade possuída, não por valor aplicado, entendeu? Então, é o que eu tenho feito. Então eu estou ainda rastejando, né, para alicerçar as metas e reprogramar a carteira de renda mensal, que ela não vai diminuir. Ao contrário, ela vai aumentar. Sempre aumenta. E o senhor também vai ter que, além da Cielo, o senhor vai ter que realocar algum
algum dinheiro da AES, porque também está tendo a venda para a Auren, né? Não, então eu vou porque as metas nesses papéis é o seguinte: eu já estou completando uma meta na Auren, que é de 15 milhões, é isso? Estou já bastante próximo de algumas metas que eu coloquei, que é da Caixa Seguradora, falta pouco também para os 15 milhões, enfim. Agora, para compensar outras metas, eu vou ter que utilizar esses recursos que estão chegando, né? Porque eu comecei agora a comprar Banco Banrisul e comecei agora a comprar também ações da CEMIG. E, lamentavelmente, a gente tem algumas outras que decepcionou a gente, que está decepcionando. É o caso da Cosan. A Cosan é um papel que eu acabei comprando em função daquilo que houve no passado. Ela teve uma progressão muito alta e sempre pagou um dividendo pequeno. Mas o que compensou na Cosan foi a valorização do papel. Após o desdobramento, ela não teve o mesmo desempenho que teve antes. Então agora ela está bastante sacrificada no mercado, porque de alguma maneira a sua administração andou se endividando bastante e hoje ela deve cerca de 22 bilhões de reais. Então está difícil dela mostrar um resultado positivo. Então é um papel que está patinando e vai continuar patinando enquanto não houver uma filosofia diferente daquela que está sendo desenvolvida agora. Não, eu não reduzi, eu simplesmente não comprei mais. Tá. Certo? E o Bradesco é uma ação que tem te interessado mais? O Bradesco, ele tem feito cócegas, tá entendendo? Até eu estava comentando com a Luísa o seguinte: não é possível que uma ação no Bradesco esteja nesse patamar. Mas acontece que o Bradesco tem produzido resultados extremamente baixos, né? Em função de fatores que eu não sei dizer, mas que acabou precisando trocar a diretoria, não é isso? A administração. Pode ser que essa administração enxergue as coisas de uma outra maneira, mas eu acredito que isso talvez vai levar um time. O Bradesco, na minha opinião, ele é uma opção, mas não para dividendo, certo? Para uma perspectiva de valorização, assim, mais rápida, dependendo, claro, dos resultados que ele for divulgar, que deverão ser agora próximos, né? Talvez até a gente ponha na carteira alguma coisa de Bradesco, mas é que ela não exprime aquele sentimento do dividendo. Então quem quiser, na minha opinião, comprar Bradesco e esperar, eu acho que ele melhora. Eu não sou futurólogo, mas os números, a situação, os fatores, a mudança de direção, todos esses elementos, eles constituem uma projetiva de que a coisa deve melhorar ao longo do tempo. Não sei quanto tempo, mas deve melhorar. Foi uma deterioração grande de resultados, pessoal. Durante a década passada, Bradesco e Itaú valiam mais ou menos a mesma coisa na Bolsa. E hoje o Bradesco vale 40% do Itaú apenas. Enquanto o Itaú continua crescendo, continua lucrando, o Banco do Brasil também continua crescendo e continua lucrando cada vez mais, o Bradesco teve uma deterioração grande aí de resultados que pesou na ação. Mas então, Barça, resumindo, se você pegar e olhar o que você... aonde você deve alocar esse recurso que vai vir da AES e o recurso que vai vir da Cielo, o senhor tende a colocar em CSN Mineração e tende a colocar em Mineração, que Caixa Seguridade e Banrisul. Caixa Seguridade, Banrisul e Auren, né? Auren também. Eu agora também estou, só que isso daí não é uma compra, é uma recompra. Eu andei assim, por fatores psicológicos, né? E questão de oportunidade também. Não sei se foi o ano passado ou este ano, a TRPL, ela distribuiu um dividendo de 2,2. Eles anunciaram em dezembro e pagaram se não me falha a memória, em abril. Esse valor que ela pagou foi um valor expressivo, não é isso? E o papel custava R$22, R$23. Então eu recebi esse recurso, aí o papel ficou R$27. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade, eu vou vender. Então eu vendi aí, acho que 1,5 milhão de ações. E agora eu estou comprando a 24, recolocando o valor no papel, porque ele ficou em caixa, não é isso? Ficou aportado em caixa. Então, veja que a gente tanto pode ser bem sucedido numa operação de comprar abaixo e vender acima,
como vender acima e recomprar abaixo. Então são essas coisas que eu faço, quer dizer, para não ficar sem fazer nada, a gente tem que estar dando uma analisada em tudo. E quando aparece alguma oportunidade, que eu interpreto ser uma oportunidade, eu faço esse movimento. Ô, Márcio, uma pergunta agora do nosso seguidor, o Ronaldo Ribeiro, ele pergunta, tem um retorno em dividendos mínimo que o senhor exige para comprar uma ação? Não, não tem um mínimo. O que eu dou muito valor é a regularidade, tá entendendo? Porque o mercado já me ensinou que dividendo você ganha por quantidade possuída. Não vou cansar de falar isso. Então eu tenho ações que pagam dividendos pífios. Por exemplo, a Klabin paga 0,06, tá entendendo? Só que eu tenho 100 milhões de ações. Então é o que eu procuro falar, olha, se você tiver uma ação, você vai ganhar uma vez o dividendo. Se você tiver 100 ações, você ganha 100 vezes. Se você tiver 1 milhão de ações, você ganha 1 milhão de vezes. Então, o grande pulo do gato, diríamos, é exatamente esse. É você ter uma quantidade grande de ações, mesmo a empresa pagando um dividendo pequeno, você acaba recebendo um montante de recursos expressivo. O Márcio costuma dizer que é melhor ser um pequeno sócio de grandes empresas do que dono de um pequeno negócio. Bom, isso não sou eu que falo, é o mercado que diz, tá certo? Isso aí já é um fator consagrado, porque você pega, por exemplo, quantas empresas que ostentam projetos enormes quebraram e quantos pequenininhos quebraram, né? Então, agora, por exemplo, a pandemia não é que quebraram, é que desapareceu. Donos de um pequeno negócio desapareceram, porque houve um problema sério, problema de saúde, que nós não conhecíamos a gestação do problema. Então, isso aí deu assim margem a que a gente possa interpretar e consolidar essa filosofia de que, ao invés de você ser dono de um pequeno negócio, é melhor você ser parceiro de um grande negócio. Ô, Márcio, o Lula falou isso aqui recentemente, cara, ainda falando aí sobre Brasília. Esse país precisa parar de ter gente vivendo de dividendos e ter gente vivendo de trabalho, de geração de emprego, de geração de renda, porque é isso que faz a economia girar. Você não acha que o problema do Brasil é ter gente vivendo de dividendos? Não. O mundo inteiro tem pessoas que vivem de dividendos. É que o Lula, acho que ele não sabe, mas ele não sabe que o mundo começou não se criando empregos. O mundo se criou, as pessoas olhando para o futuro, procurando desenvolver novas filosofias, novas tecnologias, criando empresas e as empresas criando emprego. O Lula acha que essa situação é invertida. Tem que haver emprego sem haver empresa. Quer dizer, é um pouco difícil, tá certo? Perfeito, Márcio. Eu queria pedir para você contar um pouquinho como é que foi a sua carreira no mercado financeiro, Márcio. Você foi sócio aí minoritário de corretora, você foi operador de pregão aí durante muitos anos, você escreveu como colunista de jornal aí sobre o mercado financeiro. Conta um pouquinho aí sobre as suas experiências profissionais no mercado financeiro, porque na próxima aula a gente vai tratar desse tema, sobre carreira no mercado financeiro. A minha carreira foi uma carreira tranquila. Eu nunca dei um berro para comprar ou para vender ações, porque eu operava para minha carteira e para a carteira de clientes que compravam os mesmos papéis que eu. Então a minha figura no pregão sempre foi no sentido de acompanhar e produzir a melhor compra para mim e para todos eles, tá certo? Até que chegou uma hora que a CVM passou a exigir coisas ridículas, na minha opinião. Eu me afastei, eu não quis mais ser profissional de mercado. Hoje eu sou o quê? Eu sou cliente de uma corretora, mas faço a mesma coisa que eu fazia antes, em relação a mim, tá entendendo? Vou numa sala de clientes, acompanho o mercado, como acompanhava quando era profissional, e desenvolvo as minhas atividades. Se alguém, algum dia, precisa de alguma, não orientação, mas, diríamos, um palpite, eu falo, olha, eu estou comprando isso. Se você achar que tem que comprar, tudo bem. Perfeito. Mas quanto do seu patrimônio o senhor acha que veio do trabalho no pregão, no mercado financeiro, e quanto que veio dos seus investimentos? Você já parou para pensar nisso? O meu patrimônio maior veio das empresas, porque elas me pagam o dividendo e eu compro mais. Elas me pagam o dividendo e eu compro mais. Então não sai do meu bolso, tá certo? Isso que essa estrutura que eu projetei, ela mostrou para mim que é extremamente
interessante você ter as ações, a quantidade, o pacote de ações, receber o dividendo e não descarrilhar, ou seja, não desviar o projeto, continuar fazendo a mesma coisa. Então eu comecei comprando 1.000 ações, depois eu comecei comprando um pouco mais com que o resultado produzia, e assim foi. Hoje eu já compro 10 milhões, 20 milhões, entendeu? É isso aí. Então é progressivo isso. Mas eu sempre digo, você tem que começar. Se você não começar, nunca você vai chegar a lugar nenhum. Tem uma outra pesquisa, Barsi, que diz que nos Estados Unidos tem 25 milhões de pessoas que têm um patrimônio de $1 milhão. Patrimônio líquido com tudo, né? Incluindo imóvel e tal. Aqui a gente tem 250 mil, é 1% do que tem nos Estados Unidos. Por que a gente não vai para frente? Por que a gente não consegue ficar rico? Eu acho o seguinte, você quer ver? Talvez seja de respostas, não é? Você conhece alguém que integre a estrutura Forbes, que só em imóveis? Não. Todos aqueles que integram a estrutura Forbes são através do quê? De ações. Negócios. De negócio e ações, entendeu? Então, eu acho que nos Estados Unidos, o universo de pessoas que têm ações é substancialmente superior ao do Brasil, né? Tá certo? E outra coisa, o americano, ele tem a cultura do investimento que mostra a ele que ele tem que investir na geração de riqueza. E é o que ele faz. E é o que nós não fazemos, tá certo? Então, as nossas diferenças estão aí. Pura e simplesmente